diferentes. Professor Márcio. É isso aí. Boa tarde, pessoal. É isso aí, vamos dar uma salva de palmas para todos nós, por estarmos aqui, por fazermos uma diferença dentro da educação. Que sejamos todos felizes na nossa caminhada e que a gente consiga, nas dificuldades, nos tropeções no meio do caminho, sairmos vitoriosos e construirmos mais conhecimento e levarmos para a vida que nenhum de nós somos sabedores totais do conhecimento. Eu vou pegar uma palavra do professor, acho que foi o Jarvis, que falou sobre encantar o estudante. Agora eu me perdi aqui quem falou encantar o estudante. Que é um papel complicado nos dias de hoje, porém faz parte da nossa formação, faz parte do nosso dia a dia. Encantar os estudantes e encantar a nós mesmos, para que a gente consiga se sentir estimulado e que a gente consiga fazer a diferença sempre aí na nossa caminhada. Que isso é fundamental para que a gente consiga, então, entender um pouco do jovem. Quando a gente consegue entender um pouco desse jovem, com certeza a gente consegue fazer o nosso papel enquanto professor, enquanto educador, a gente consegue mudar um pouquinho da difícil caminhada, tá bom? Mas não existe receita pronta não, gente. Ninguém vai chegar aqui hoje e vai dar uma receita pronta. Todos nós que estamos vindo, todos vocês que estão aí, sentados na minha frente, se nós pararmos para fazer uma pequena conversa, todos vão ter alguma experiência, todos vão ter algum aprendizado, todos vão compartilhar algo. E quando a gente compartilha, pode ter certeza que a gente consegue melhorar nossas práticas. Nunca vamos ser perfeitos, porque não somos, tá bom? O debate é complexo numa sala de aula. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente pensa no pai, na comunidade, enfim, morre de medo de colocar o debate em pauta, mas é fundamental, tá? O debate é necessário. Eu vou até fazer uma leiturinha aqui de umas anotações minhas. O jovem estudante, ele precisa da maturidade do professor na conversa, para nortear o compartilhamento das suas vivências. E quando ele compartilha as suas vivências, ele começa a se sentir empoderado. A partir do momento que a gente se empodera, ninguém segura. A gente consegue vencer os nossos obstáculos. Isso serve para todos nós. Para todos nós. De manhã, levantando, olhar lá no espelho, quando bater aquela tristeza e olhar e falar: opa, que tristeza é essa? Não faz parte do meu corpo não faz parte da minha vida não. Como a professora Regina disse mais cedo, nós perdemos o nosso corpo, como que é? A gente precisa trazer nossa alma de volta. E se olhar no espelho e falar para você mesmo: eu posso oferecer uma educação melhor, eu posso oferecer um conhecimento melhor, eu posso conversar com o meu aluno, eu posso ajudar esse jovem, eu posso nortear esse jovem para o caminho do bem. Esse é o caminho então, e isso pode ter certeza, vai ajudar a gente a se empoderar e vai tirar essa tristeza do nosso coração. Porque a tristeza, ela está batendo, gente. Ela está batendo e está sendo difícil de segurar. Mas nós somos poderosos e nós somos seres de luz e nós podemos vencer essa batalha para que a nossa caminhada terrena seja mais suave, tá bom? Então, deixa eu fazer mais uma leiturinha aqui. Eu estou na leitura hoje, né? Tá, bora lá, vamos começar aí, gente. Daqui a pouco vem a luz aqui, eu lembro do que eu tenho que falar aqui. Manda ver. Gente, eu já fui apresentado, tá bom? Eu sou professor de geografia da minha formação inicial, estudos sociais, com formação plena em geografia, curta em história. Mais tarde eu fiz a minha primeira pós-graduação foi em gênero e diversidade na escola, pela Unifesp. Depois eu tenho uma outra pós-graduação em educação de jovens e adultos, né, andragogia, que também faz parte da minha vivência, uma vez que, a partir do momento que eu coloquei o pé dentro da educação, em 2002, eu trabalhei na escola regular
São vários anos concomitantes em algum momento, mas em EJA a partir de 2006. Então, a minha vivência maior é com a educação de jovens e adultos, é a andragogia, tá? Que é o universo aí da pedagogia. Então, também eu tenho aí uma formação e tenho toda essa vivência de tempos em tempos. Quando eu comecei no CEJA em 2006, eu comecei como professor. Eu não deixo de ser professor, tá, gente? Mas, atuando como professor dentro do CEJA, eu fui até 2015. Depois eu passei para a coordenação. E daí, em 2019, eu vim para a vice-direção até os dias atuais. É isso aí. Então, o que eu vou falar para vocês aqui não tem muito segredo, na verdade. O tema é polêmico. Para uns, para outros não. Uns têm um olhar suave sobre as questões polêmicas, outros têm um olhar mais crítico. Mas o que importa, o que é fundamental para nós, é entendermos que não é o que eu acho. O que eu acho é o que eu acho. Eu tenho, na verdade, fazer aquilo que, de certa forma, é o melhor para todos. E para a sociedade viver plenamente em paz, a gente precisa deixar de lado o achismo e aprender a respeitar as pessoas como elas são. Ponto. Fato. Tá bom? Então, é isso. Afeto, respeito, amor, empatia, sabedoria são palavras fundamentais que a gente precisa ter para o outro e para nós mesmos. A sabedoria, para muitos, ela vem com a idade, para outros, não necessariamente. Existem muitos jovens sábios que quando você conversa, você diz assim, meu Deus, caramba, que vivência que esse garoto, que essa garota tem. Enfim, a sabedoria ela está inerente, mas ela pode ser conquistada sim, tá? O conhecimento faz parte da sabedoria. E quando a gente busca a conhecer, a gente está tecnicamente se tornando mais sábio. Mas a gente precisa tomar cuidado por caminho que a minha sabedoria para qual caminho eu quero que a minha sabedoria trilhe, né? Porque eu posso caminhar para uma sabedoria boa, como eu também posso ter um caminho aí para uma sabedoria não muito interessante. Então, a gente precisa sempre estar fazendo uma autorreflexão sobre as nossas ações, porque pode ter certeza que as reações vêm, tá bom? Pode passar, Gerson, faz favor. Gente, qual é o meu objetivo aqui? Qual é o nosso objetivo aqui? Tá? O nosso objetivo em sala de aula é sempre fazer reflexões, é sempre levantar questões de números, buscar informações. Por exemplo, o professor de geografia sempre está buscando lá o IBGE para buscar dados consolidados, informações que traga alguma reflexão e que proponha, a partir daqueles números, a gente buscar o conhecimento para que a gente tente reverter alguma situação ruim, tá? Aqui no caso eu fiz alguns levantamentos aí de algumas notícias jornalísticas sobre a situação da sociedade LGBTQIA+. Tem um monte de nome na sigla, daqui a pouco vocês vão ver. Eu não sei falar todas mais, já esqueci. Mas é isso aí. Homicídio é o crime mais frequente contra gays e travestis, enfim, homofobia, defensoria, pede apuração na fala de professor em Goiás. Aí a gente percebe situações diversas, situações que estão relacionadas à sociedade lá fora, mas também estão dentro das escolas, tá? Então a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que acontece no mundo e se eu sou um ser de luz, eu não posso permitir que a humanidade continue trilhando por um caminho de destruição e do desrespeito ao próximo. É isso. Se eu sou um ser de luz, se eu tenho na minha formação básica de ser humano o amar ao próximo, eu tenho que começar a reverter as questões e começar a repensar as minhas ações. Porque amanhã, quando eu estiver triste e parar para pensar, eu tenho que parar para pensar se não tem fruto de alguma ação que tecnicamente não esteja sendo boa, alguma atitude minha que está revertendo aí na minha tristeza e que eu não estou conseguindo achar onde está essa tristeza. Então eu tenho que começar a pensar nessas questões. Sim, é fundamental que eu pense para que eu consiga mudar a sociedade, porque senão eu não vou conseguir mudar, e não adianta eu reclamar. Não adianta eu reclamar de fulano, de Beltrano, se eu também não estou fazendo pra. Tá bom? Pode passar, Gerson, por favor. Empoderamento, já falei sobre, pode passar, Gerson? Eu estou fazendo louco. Ufa, acho que eu estou empolgado. Empolgação é bom, né?
É bom pegar um microfone. Se eu tivesse um microfone sem fio, eu tava passeando, eu acho. Vamos pôr fio, viu, Regina? Que me amarra. Pegar uma água pra você. Agradeço. Olha só que chique. É isso aí. Ensinar, gente, não é transferir conhecimento. Todo mundo já conhece essa palavra de Paulo Freire. A gente sabe que Paulo Freire, para a educação brasileira, é um dos nomes mais importantes, mas não só brasileiro, é um dos nomes mundialmente conhecido. Aí é um grande homem, é um homem que precisa ser, sim, lembrado o tempo todo, principalmente em tempos ruins, em tempos obscuros. É fundamental que a gente lembre, se o mundo aplaude, por que nós estamos criticando e não aplaudindo? Então a gente tem que começar a aplaudir também os nossos grandes talentos. Depois a gente tem aquele costume de virar lata nossa, ai, Brasil é ruim nisso, é ruim naquilo, é ruim naquele outro, não consegue enxergar o que tem de bom. Dá nisso, a gente só reclama, né? E gente reclamando é chata pra caramba. É chato. Ninguém paga a tua conta, então tem que começar a parar para pensar por aí, tá? Pode passar, fazendo um favor. Essa situação do cotidiano, gente, eu peguei de um grande parceiro, ele é mestre, doutorado já, ele é aqui da Baixada Santista, ele é aqui de São Vicente, o Tássio Acosta. Hoje ele está, acho que na UFSCar, se não me engano, na última conversa que eu tive com ele. E ele também se especializou nesse caminho, tá? E esse foi um trabalho de conclusão de curso. E aqui é um dado consolidado que, a partir daí, o Tássio fez o TCC dele, eu acho que de doutorado, se não me engano, agora fugiu, enfim, não vem ao caso, tá? Então, a gente fica horrorizado, né, quando vê lá uma matéria no Facebook, no YouTube, no Instagram, e aí por diante. Daí quando a gente vê uma outra matéria falando que situações drásticas acontecem no Oriente Médio, lá, tal e cá, mas a gente nunca para para pensar que aqui, do nosso lado, essas situações também acontecem. Tá? Então, a partir de uma situação aí, vou pegar só um trecho aí, pessoas sendo agredidas verbalmente, fisicamente, apedrejadas. Tá bom? Apedrejadas, isso faz parte da nossa realidade. Tá, gente? Entretanto, essa realidade está presente no cotidiano brasileiro. Ele fala entretanto porque em cima ele citou que essa realidade faz parte de outros países aí por diante, e a gente acha que está longe, mas não, faz parte da nossa realidade. Tá? E tem um tema, uma parte da população que não é o caso, eu vou entrar num todo, mas eu vou citar assim, eu não vou sair daqui sem falar sobre essa parte. Existe uma população muito marginalizada, no caso as travestis, as transexuais, que são marginalizadas, são jogadas de qualquer jeito aí para a sociedade e não conseguem sair dessas condições. Então, por exemplo, hoje o termo, por que a mudança de travesti para transexual, aquela coisa toda? Na verdade é para mudar um pouco a estigma, tirar aquela estigma de um passado para tentar mudar uma história a partir de agora. Para que essas pessoas sejam inseridas na sociedade e para que essas pessoas trabalhem, tenham uma vida, sejam professores, sejam cabeleireiros, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam enfim, o que quiserem ser, tá bom? Na minha vida, eu sempre tive um lema e eu sempre fui muito polêmico quando eu era pequenininho, porque eu olhava na cara da minha mãe e falava assim, eu sou o que eu quero. Coitada da minha velhinha. Coitada, até hoje ela... Oi? Você não apanhava, não? Você não apanhava? Se eu falasse isso pra minha mãe, ela me virava. Acho que não. Esses dias eu tinha um debate com uma tia minha, uma confusão, um barraquinho, e eu falei assim, minha mãe sempre permitiu eu falar o que eu penso, então a senhora não pode podar a minha fala. Fazia mais de 10 anos que eu não via a velhinha, eu fui lá brigar com ela. Pode passar, por favor. Não vou falar por que eu briguei. Então, gente, as competências específicas das ciências humanas para o ensino fundamental, por exemplo, forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural. Nós somos uma sociedade plural, tá, gente? É só a gente olhar aqui, olhar o rostinho de um por um. Etnicamente, a cor da pele, enfim, já somos diferentes. Se eu perguntar aqui, quem gosta de comer arroz com feijão? Um vai responder que gosta de comer o feijão em cima ou o arroz embaixo, outro feijão embaixo, o arroz em cima. Isso é a diferença. Nós somos diferentes. Então não tem como a gente
ir contra a nossa própria natureza. E nós fomos criados diferentes. Se existe um ser superior que criou tudo isso aqui, ele criou diferente. Se ele criou diferente, eu preciso aprender a respeitar o diferente. Não tem como fazer o inverso disso. Se eu estou indo contra isso, é murro na ponta de faca, tá, gente? Eu vou sofrer. Já faz 20 minutos. Sério? Caramba! Passa, Gerson. Ah, não, rapidinho, volta, Gerson. Ó, competências do ensino médio, gente, ó. Formação de sujeitos éticos, tá? Formação para uma convivência democrática e solidária. Tá bom, gente? Democracia é isso. É debate, é diferenças de pensamento, mas é respeito de pensamento, mas tem um limite. Tem o limite. O limite não significa que eu vou ser ditatorial quando eu imponho o meu limite, tá? Mas é um tema muito complicado, mas que a gente tem que defender. Que na democracia a gente tem poder de voz, tá bom? Eu falei um pouquinho da sigla aí, ó. Tem o PN lá no final, lá agora, que é poli não binário. Tem coisa que eu não entendo, tem que se perguntar muito, tem que estudar bastante, tá bom? Para não ficarmos perdidos, a gente estuda que a gente vai entender tudo, tá? É só a gente pesquisar lá. Hoje em dia a internet, ela está aí e ela possibilita que a gente consiga entender. E quando a gente não entende, a gente conversa, pergunta que a gente vai entender, tá bom? Pode passar para o próximo aí, Gerson. A Constituição de 88, ela é muito clara também, ó, com relação aos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos para que a gente consiga viver bem na sociedade em que estamos inseridos. E agradecemos por termos uma sociedade democrática. Passa, Gerson, por favor. Obrigado. Ética, diversidade, está lá no currículo paulista, que é o que fomenta uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa. Beleza, pode passar, Gerson. Pode passar que eu... E é isso, gente. Quando a gente para pensar em tudo isso que eu falei, quando eu penso o contrário disso, eu tenho que parar para pensar qual é o papel que eu quero executar enquanto professor, enquanto ser humano. O que é que eu vou levar quando eu for embora daqui? Você vai dizer pro homem? O que eu vou dizer pro homem? Agora a senhora pergunta, Dudu. Ah, entendi. Ó, fui dentro. Eu fui dentro. E o que eu quero deixar aqui? Porque eu não fui embora. Eu fui embora. Eu vou embora, mas eu vou deixar uma sociedade aqui. Egoísta o homem que pensa, não vou estar mais aqui mesmo, que se dane. Se dane não, gente. O que você pode... Não precisa deixar aqui é seu dinheirinho. Se quiser gastar tudo até o último centavo, desgaste. Não vale a pena deixar mesmo. Por quê? Você ganhou na luta. Então venda tudo, torra tudo e viaja. Na hora que morrer, morre em paz. Morre sem nada. Mas, pare para pensar nas suas atitudes. Pare para pensar no seu papel enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto pai, enquanto amigo, enquanto irmão. Porque se você realmente quer ter cumprido o seu papel, pare para pensar um pouquinho nas suas ações. Tá bom? Passa, Gerson. Eu vou falar muito rápido aqui, que está tudo ligado aí nessa mesma questão. Aí a nova BNCC, ela traz a questão da valorização, valorizar a diversidade de saberes, vivências culturais, a empatia, o diálogo, são fundamentais para que a gente consiga viver e ter consciência de classe e, sim, colocar em prática atitudes que vão fazer com que a gente tenha uma sociedade diferente. Uma sociedade diferente no sentido de que talvez a gente consiga viver mais em paz. Tá bom? Passa, Gerson. Pode passar, Gerson. Tá ligado à mesma questão. O aprender, que entrou aí também, eu acho que o Jacques também colocou aí o aprender, faz parte. Esses aí são os pilares da educação para o século XXI. Quando você tiver dúvida, dá uma olhadinha lá, leia e releia. E entenda que eu não sou ninguém sem vocês. Vocês não são ninguém sem o próximo de vocês e assim consecutivamente. Então, aquela ideia do professor dono do saber, dono do conhecimento pleno, aquela ideia não existe, porque para começo, nem a sociedade tem todo o conhecimento já desvendado. Nós estamos desvendando e desvendando conhecimentos acerca do nosso passado.
Então não tem como eu dizer que eu sou o melhorzão. Tá? Então coloca a mão na cabeça e entenda que o aprender a aprender, o aprender a conviver e a ser é fundamental para que a gente consiga, sim, viver melhor, tá bom? Faltam 10. Gente, eu estava entendendo que eu já tinha falado 15 minutos. Caramba! Dá pra respirar, dá pra respirar. Eu meu texto aqui todo. A senhora viu? Viu? Ó, são os dois, ó. É boicote? Não sei, gente. Esse microfone tá preso aqui, ó. É nada, burrice minha mesmo que devia ter entendido. Pode passar, Gerson. Se precisar, eu dou uma volta aí e revejo algum conceito que eu, porventura, tenha passado voando. Gente, então nós temos uma sociedade normatizada, tá bom? Normatizada, vamos pegar alguns tópicos só. Uma sociedade majoritariamente masculina, uma sociedade majoritariamente branca, uma sociedade majoritariamente, agora vou ser polêmico, cristã, mas aí já é uma questão ideológica. Mas a partir do momento que eu tenho uma sociedade cristã, eu também tenho uma sociedade budista, eu também tenho uma sociedade shintoísta, eu também tenho uma sociedade islâmica. Então, tecnicamente, nós normatizamos muito. A gente precisa desnormatizar para que a gente consiga entender que tem o outro. E que a partir do momento que eu tenho outro, que tem uma fé diferente da minha, que tem uma cor de pele diferente da minha, quando eu entendo essa multiplicidade cultural, eu consigo conviver melhor com o outro. E aprendo a conversar com o outro e falar sobre a minha história de vida, as minhas crenças, de uma forma que o outro vai entender, e necessariamente o outro não precisa virar e me seguir, mas o outro vai entender e vai aprender a me respeitar. E consecutivamente eu vou olhar para o outro e vou respeitá-lo. E tecnicamente eu vou conseguir sentar com o outro numa mesa, tomar um café, bater papo, tomar uma cerveja, enfim, o que quer que seja, e vamos sair de lá cada um para sua casa em paz, e cada um vai deitar na tua cama com a cabecinha leve, 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 sem a dor de cabeça, sem a depressão, sem a tristeza que toma conta da tua alma e tu não sabe por quê. Então vamos começar a aprender a conviver. Existem questões que a gente precisa desconstruir. É difícil desconstruir? Complicado. É difícil desconstruir. Tá? Então, a sociedade ela é muito normatizada. E a gente precisa desnormatizar. No sentido de criar um conhecimento complexo dela num todo. E mostrar para as pessoas essa complexidade. Por isso que lá no início da minha fala, eu falei que o debate é fundamental. Tá? E o jovem na sala de aula gosta. Ele só precisa de um norteador, no caso o professor, que consiga levar o debate para esse caminho do não causar conflito, e sim do construir novos conhecimentos. Então, o adulto da relação, se eu parar para analisar nesse contexto, sou eu, né? Quem está com 43 anos sou eu. Ai, que tranquilidade, né? Eu estou com um problema, gente. Eu estou sofrendo já o... Como que fala quando a gente fica depressivo antes do aniversário? Então, inferno astral. Já vou começar a entrar 3 meses antes, que eu vou fazer 44. É novembro. Mas eu estou tendo isso agora. Estou começando a entrar em crise. Eu nunca gostei da minha adolescência, mas agora eu estou começando a entrar em crise porque eu estou envelhecendo. Vai entender. É isso. Então, isso é fundamental, gente, para que a gente consiga caminhar de forma mais plena. Então o debate na sala de aula é fundamental, sim. E se você lá, porventura, quando levar uma temática para fazer um debate, faltam 5, eu não sou matemático. Eu matematicamente eu não sou péssimo. Está faltando para mim? Eu já estou perdido.
Letra E. Eu sou péssimo em matemática, já assumo, tá, Regina? Para fazer contas, para prestação de contas, eu estou sofrendo, viu? Já aviso você já, para que caso aconteça alguma coisinha, você já saiba. Então, gente, pode passar, Gerson, fazendo um favor. Então, a normatização da sociedade, ela foi muito fortalecida. Mas, pegando o Brasil, por exemplo, antes do europeu lá de Portugal chegar aqui, existiam os indígenas. Mais tarde, foram lá na África e forçaram o povo a vir para cá sem querer. E foi misturando. Não respeitou quem estava e não respeitou quem queria ficar. Imagine tudo isso junto, nos dias de hoje, o que se dá. Tá? E, principalmente, dentro de uma sociedade normatizada. Tudo isso dentro de uma sociedade que, historicamente, os governos anteriores, há um século, não sei quanto tempo aí, tentou branquear a sociedade. Por quê? Porque ele queria desconstruir aquilo que eles próprios fortaleceram e construíram. Então o homem é complicado em si. Só que nós, enquanto historiadores, geógrafos, sociólogos, filósofos, professores de língua portuguesa, matemática, enfim, toda a escola precisa trabalhar, sim, e mostrar para a molecada que essa sociedade é múltipla, e ela não é um problema de ser múltipla. Na verdade, ela é linda por ser múltipla. E essa multiplicidade cultural de pessoas, ela precisa ser respeitada e amada. Porque quando o jovem entender, pode ter certeza que ele vai gritar e vai amar ser humano. No caso, vamos ser um pouquinho puxa sardinha, ser brasileiro, que tanto se fala, que tanto se critica, mas a partir do empoderamento talvez ele consiga entender, amar um pouquinho melhor o seu povo e quem sabe conseguir definitivamente enfrentar as grandes problemáticas sociais existentes. Porque a partir do momento que eu sou empoderado, gente, segura que não vai existir povo pobre sobre a terra. Então, é isso. Pode fazer forma que eu gosto. Gente, só para finalizar, então, ó, a normatização da sociedade, tá? Ela é normatizada, o machismo é institucional, enfim, tem gente aqui que provavelmente se nós entregarmos o microfone, vai falar melhor sobre qualquer tema daquele lá, tá? Porém, a normatização, ó, ela gera a aversão, ela gera a fobia, ela gera a intolerância, ela gera o ódio. Então, a partir do momento que eu não aceito, eu começo a ter ódio. E eu normatizo o ódio também. Eu acho que é natural, é bom ter ódio. Daí eu gosto. Quando eu começo a gostar, eu começo a gritar. Ainda mais nos dias atuais, em que as redes sociais, ela fortalece, ela me dá esse caminho. O mundo hoje é ótimo, eu adoro, eu sou tecnológico total. Eu não saberia viver sem energia, eu não saberia viver sem internet, eu nem imagino o mundo sem telefone. É como se eu tivesse nascido hoje. Eu não consigo me imaginar sem. Mas eu também preciso entender que existe o lado negativo e ruim da tecnologia. E muitos não conseguem entender e saem gritando e saem jogando o seu ódio para todos. Então, a gente precisa começar a refletir. É difícil, viu, gente? Essa minha fala é difícil. E eu estou falando disso porque talvez seja também o meu maior problema. Eu não estou falando porque eu sou tudo de bom.com, não. Na verdade é o contrário. Se eu estou falando é porque eu também tenho problema com essas questões todas e preciso trabalhar. Tá bom? Então é isso. Nós vamos superar nossas dificuldades. E nós vamos dar voz para os nossos alunos e nós vamos empoderá-los e mostrar para eles que eles podem sim e eles vão construir uma sociedade melhor, talvez melhor do que a nossa, que está falha. É isso aí, gente. Uma salva de palmas para todos nós.